Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Cíntia. Para quem ainda não me conhece, faço parte do time de Canal Direto e a gente aqui é responsável pelo nosso programa de fidelidade. Obrigada pela presença de todos. Acabei de ver que a gente acabou de superar 166 pessoas. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de reembolso do Ledes Atlântica. O objetivo a gente contar para vocês como a gente chegou até aqui, então falar um pouquinho da história que trouxe a gente até aqui, um pouquinho dos nossos números, e na sequência contar como vai ser a nossa atuação esse ano e uma melhoria que a gente fez junto com o time de PMOs aqui, e essa melhoria vai facilitar o nosso trabalho e o trabalho de todas as unidades. Meu pedido para vocês se tiver qualquer dúvida, escrevam no chat. Ao final, a gente lê todas as dúvidas e repassa com vocês em caso de sugestões e dúvidas. Fechado? Todo mundo vendo minha tela? Bora lá. Então, relembrando os nossos números, os números do nosso programa de fidelidade, hoje a gente já superou 1,4 milhão de participantes. A gente começou o programa lá no início de 2022 e desde então essa base só vem crescendo e a gente só vem aumentando esse volume, criando ainda mais base, uma base fiel, uma base recorrente, uma base que usa o nosso programa de forma recorrente e com volume alto de dinheiro. Já tivemos 67 milhões de pontos resgatados. Esse é um marco muito importante para a gente, porque a gente lançou a nossa prateleira com um pouquinho mais de defasagem, a gente sabe o quanto é importante o participante entender e usar o programa. Então, chegar a 67 milhões é muito importante para a gente. A gente já teve mais de 6 mil resgates e mais de 2 mil diárias resgatadas. Esses são os números LEDs que nos trazem até aqui, e todos os hotéis aqui representados fazem parte dessa estrutura. Como eu comentei com vocês, hoje a gente vai falar de duas situações, das melhorias do processo de reembolso e da tabela para esse ano. Mas antes de começar a falar sobre essa melhoria, a gente quer dar uma repassada nos nossos tipos de reembolsos, né? O programa ele começa com uma prateleira com opções de resgate que não só de consumo, mas o nosso hóspede também pode fazer o uso no próprio hotel, e é importante vocês saberem como nós estamos com essa frente. Então, nós já tivemos mais de 398 mil reais reembolsados em hospedagem, isso representa mais de 19 milhões de pontos resgatados, e aí lembrando que o reembolso da hospedagem acontece quando há o check-out desse hotel. A gente tem o cockpit com mais de 7 mil reais resgatados e reembolsados e 327 mil pontos. Essa é uma ferramenta nova, uma ferramenta que a Atlântica está apostando muito, que a gente confia muito, com muito trabalho desempenhado, e a gente tem certeza que é uma ferramenta que vai ajudar os hotéis a levar ainda mais experiência para os nossos hóspedes. E a opção de desconto, que é aquela opção que a gente permite com que o usuário aplique descontos em reais na sua reserva. E essa a gente já teve 14 mil reais reembolsados e mais de 990 mil pontos datados até aqui. Tá? Repassando por cada um desses tipos de reembolso, o primeiro é o resgate de hospedagem, e aí relembrando alguns pontos importantes aqui e reforçando com vocês, né? Alguns hotéis já conhecem isso de cor, mas para quem está chegando agora é importante reforçar. O primeiro ponto é essa opção permite com que o participante faça a reserva direto no nosso motor, sem precisar que o hotel faça algum acompanhamento paralelo, sem precisar que o hotel crie tarifas específicas, nada disso é necessário, basta o hotel fazer todas as configurações de blackout, de allotment, e já reflete no resgate de hospedagem automaticamente.
O motor ele já está conectado, então a gente não tem nenhuma necessidade de uso de cupom, de uso de tarifa, de alguma tarifa específica, e o motor já está conectado com o próprio programa de fidelidade, que permite a gente debitar o ponto. Então, quem é mais antigo aqui vai lembrar que a gente tinha todo um processo, um fluxo para fazer esse resgate, e isso não acontece mais. Essa solução, ela vem acompanhando a gente desde abril do ano passado, é uma solução que a gente também aposta muito, e o volume de hospedagem só cresce, né? A gente é cada vez mais, só tem mais pontos sendo resgatados. E um ponto importante aqui para reforçar com vocês é que o valor, exatamente o valor que o participante te resgata, a gente migra ele para o PMS já no valor a ser reembolsado. Então, antes a gente precisava fazer conta, cada hotel tinha a sua maneira ali de considerar o valor da diária. Agora, isso não precisa mais acontecer. A diária já vai com o valor a ser reembolsado, que é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A outra opção, cupons de descontos. A gente tem 6 opções ao todo aqui no nosso site. São 6 opções, de acordo com o ticket médio de cada cliente. Então, a gente tem descontos de 15 a R$ 200, e esse desconto é aplicado no checkout dentro do nosso site. Então, o cliente escolhe a opção que é mais aderente ao saldo dele e faz o uso. Esses cupons, eles têm a validade de 6 meses, e os descontos são integralmente reembolsados pelo programa. Ou seja, se você receber uma diária com cupom de R$ 200 aplicado, o Let's reembolsa o valor de R$ 200, exatamente para o hotel não ter nenhum problema aí no fechamento dessa reserva ou nesse pagamento. E o último, mas não menos importante, o Cockpit, que é a ferramenta que chega para simplificar e potencializar a nossa operação. Ela permite com que a gente consiga identificar o hóspede, consiga fazer resgate, consiga entregar a experiência para o hóspede. Eu acho que é uma ferramenta que vem agregar muito na recepção. A gente está na primeira fase dela ainda tem mais algumas fases junto com o time de tecnologia. A gente sabe que alguns hotéis já estão usando, alguns hotéis já têm feito resgate de cockpit, e esse resgate tem sido muito importante para os nossos hóspedes. A gente pode compartilhar com vocês algumas experiências e alguns feedbacks que a gente teve, e todos são muito bonitos ouvir, porque o hóspede diz: poxa, fez diferença para mim o pagamento daquela conta, eu não ia comprar aquele almoço, mas eu comprei, eu não sabia que eu tinha ponto, mas eu consegui usar para pagar a minha conta. Então, é muito importante essa ferramenta, e cada vez mais a gente quer ver o engajamento de vocês e o uso no dia a dia. Falando sobre o processo de reembolso em específico, aqui a gente detalhou para vocês todas as etapas. Então, inicialmente a gente tem o envio aos hotéis. Essa etapa não muda para esse ano. A gente segue com o time de loyalty abrindo o Lecom para o hotel. Acho que essa é a grande entrega desse movimento. Então, sempre no dia 5 do mês, o time de loyalty faz o envio dos reembolsos para cada hotel. E aí, agora, o hotel vai ter até 10 dias para fazer a validação desses valores. Então, a gente abre esse Lecom é enviado para o hotel, e automaticamente o hotel já vai receber esse Lecom. Ou seja, não precisa mais, vocês não vão receber mais e-mails nossos, ou da Vivi, ou da Gabriele, falando: hotel, abre o Lecom para a gente, porque tem valor a ser reembolsado aqui. Isso não vai acontecer. A abertura desse Lecom vai ser automática, e eu acho que esse é o grande benefício que a gente tem aqui. Junto com o time do Lecom, junto com o time de PMOs, a gente mudou esse processo. Então, a gente não precisa mais receber nenhuma documentação, vocês não precisam mais abrir Lecom,
o próprio time de loyalty vai fazer essa abertura, o hotel, via controller, ou o gerente geral, recebe esse chamado, valida para garantir que todas as reservas aconteceram check-out e estão elegíveis a reembolso, e devolve para o time de loyalty seguir com o pagamento. Os hotéis que já fazem isso no dia a dia, que já receberam reembolso, tem a grande diferença de não precisar abrir esse chamado. Os hotéis que estão com reembolso pendente, a partir de agora, não precisam abrir o reembolso, que o próprio time de loyalty abre aqui. E volto a reforçar, que é importante, não precisa mais do envio do borderô, da nota fiscal, do voucher resgatado. Todos esses documentos agora a gente já consegue fazer a extração via PMS, junto com o time de CSC, e por isso não há mais necessidade de fazer aquele pacote de documentos e anexar no pedido de reembolso. E aí, só repassando com vocês aqui todas as etapas, então, a primeira etapa é o time de loja faz a abertura desses chamados, dispara isso via LECOM para o controller, para o BP ou para o gerente geral, estando de acordo, né, o hotel, dentro daquele período de 10 dias, estando de acordo com as reservas que ele recebeu, ele devolve para a gente, inserindo os dados bancários. Então, aqui é importante reforçar que o hotel precisa contar para a gente onde a gente faz esse depósito. A gente consolida todos esses dados, encaminha para o nosso time de tesouraria, a tesouraria agenda o pagamento e a gente finaliza o processo atualizando o BI com a data de pagamento e encerramento do processo. E em casos de inconsistência, é importante sinalizar para vocês que vocês precisam devolver a inconsistência para a gente, sinalizando o motivo da inconsistência. Então, o que acontece geralmente pode ter acontecido algum no-show, ou existe alguma reserva que não entrou como check-out para a gente aqui, e o hotel questiona o porquê que essa reserva não está, ou alguma reserva que a gente coloca e o hotel não localiza. Então, isso é importante a gente receber como uma inconsistência. E aí, eu vou repassar com vocês aqui as telas para vocês entenderem como vai ser esse processo. Então, a primeira etapa, que é a validação das reservas. O hotel vai receber o nome do hotel, o nome da pessoa que fez aquela reserva, o CPF, e-mail, o código da reserva ou o código do cupom de desconto, quando houver, o código de referência, o número da reserva, e é o mesmo número que fica no PMS, e a gente consegue fazer todas as buscas, o status do resgate, a data da reserva, a data de check-in e a data de check-out. Tá? Essa planilha vai ser enviada para o hotel. Vocês conseguem fazer o download dessa planilha. Então, aqui vocês veem o nome do arquivo que foi inserido. E aqui tem um totalizador, que diz exatamente o quanto o hotel está sendo reembolsado naquele período. É importante que vocês conseguem fazer um download dessa planilha, trabalhar nela fora do próprio LECOM, caso o hotel queira fazer alguma anotação, alguma validação externa, e devolver para a gente. Estando tudo certo, né, a segunda etapa, a etapa de aprovação, o hotel precisa devolver para a gente os dados bancários para a gente seguir com o pagamento. Então, é importante o hotel preencher o nome do beneficiário aqui, que é o hotel, a razão social, o CNPJ, o nome do banco, código do banco, agência e conta. Estando isso tudo certo, o hotel clica no botão aprovar e envia para a gente. E aí, isso inicia uma etapa de tesouraria. E aí, aqui o time de loyalty pega esse LECOM e dispara para a tesouraria. Tá? E em caso de inconsistência, então, puxa, faltou uma reserva, não consegui localizar um CPF, não localizei o cupom de desconto, tive um caso de no-show que não está sinalizado na planilha, o hotel pode devolver para a gente no campo inconsistência, tem um campo inconsistência dentro desse chamado,
Esse campo inconsistência, ele é aberto e o hotel vai colocar lá o motivo da inconsistência. Então, vai escrever lá, puxa, se não achei essa reserva dentro dessa lista. Isso chega aqui para o time vai fazer essa validação, e dentro dessa validação, o time vai informar o prazo da resposta. Então, vocês coloquem a inconsistência e a gente vai devolver para vocês. No fluxo que a gente desenhou, é importante sinalizar que a etapa de inconsistência, ela pode acontecer enquanto houver inconsistência. Então, a gente devolve para o hotel analisa a nossa resposta e fala, puxa, estou de acordo. Ou não estou de acordo ainda. Não tem problema. Ele volta no campo de inconsistência, preenche novamente e devolve para a gente. Tá? Até as partes, né, tanto o time aqui de reembolso como o hotel chegarem num consenso, e aí sim, esse chamado entra no fluxo automático aqui para agendamento de pagamento. Acho que é muito importante reforçar aqui com vocês que a gente não tem essa tela no Lecom ainda, essas telas são novas, elas vão aparecer para vocês a partir de agora, e elas só serão usadas em reembolsos LETs Atlântica. Tá? Vocês não vão ver essas telas, o próprio hotel não consegue abrir esse chamado, esse é um chamado que o time de loyalty vai abrir para o hotel, essas telas vão aparecer, vão ser exibidas, e depois de 10 dias desse chamado aberto, o hotel que não responder, então, a gente abriu esse processo no dia 5, disparou para todos os hotéis. No dia 15, o hotel não respondeu, essa ocorrência ela vai ser finalizada automaticamente. Esse Lecom não vai ficar pendente nem com o time de loja, nem com o time do hotel. Ele vai ser finalizado automaticamente e ele entra na fila de pagamento do próximo mês. Exatamente para a gente não ter Lecoms picados ao longo do período. Então, o hotel vai ter o Lecom de abril, o Lecom de maio, o Lecom de junho pendente. Não, isso não vai acontecer. A gente abre o Lecom ali no dia 5, esse Lecom ele tem 10 dias de validação do hotel, no 11º dia a gente encerra esse Lecom. E aí esse Lecom ele vai ser encerrado com um indicativo de aguardando resposta ou resposta pendente, e no mês seguinte ele se soma aos novos reembolsos. A gente sempre enviará para o hotel os valores incrementais. Então, se o hotel não respondeu num mês, por qualquer razão que seja, pode ser férias ou aconteceu alguma coisa, não tem problema. Esse Lecom, ele se encerra nesse mês, e no mês seguinte, a gente abre o Lecom novamente. E aí, feita todas essas etapas, então, a gente iniciou o processo de pagamento, o hotel fez a validação, devolveu para a gente as inconsistências, a gente acertou o arquivo, a gente sobe todos os valores no BI, tá? Então, a gente tem um BI hoje que o hotel consegue acompanhar a emissão de pontos, então, todo aquele ponto que ele distribuiu, e aí hoje a gente tem tanto de pontos LETs como de pontos DOTs, e a gente também tem, nesse mesmo BI, uma aba chamada de reembolso LETs. Então, tudo que o hotel já recebeu, tudo que já foi pago para o hotel, já foi reembolsado, de acordo com esses tipos de reembolso que a gente repassou aqui, estão nesse BI. E é importante reforçar aqui que cada hotel tem a sua visualização, então se o hotel não está conseguindo visualizar, ou se trocou o acesso do Power BI, do portal dos hotéis, sinalizem para a gente, vocês podem abrir o chamado para a gente, e a gente direciona aqui para o time de BI, pois todos os hotéis têm acesso às suas visualizações e aos seus números para fazer as validações necessárias. E contando vocês agora, a gente inicia uma fase de teste dessa nossa solução. Então, a gente fez todo o processo de melhoria para o Lecom passar a ser automático, e a gente começa agora uma fase de teste final para o lançamento acontecer no dia 5 de fevereiro. O que a gente conta com cada um dos hotéis, e cada um vai ter uma parte importante aqui.
todos vocês, todos os hotéis vão receber hoje uma planilha com reservas de fidelidade para validação. E aí, qual é o esforço do hotel aqui? É entender se o que ele recebeu no campo nome do hotel está correto, né? Não, é uma reserva de teste, então não é necessariamente uma reserva que o hotel vai receber reembolso. É um arquivo de teste que a gente fez aqui, mas todos os hotéis vão receber. E é importante todos receberem, porque a gente quer garantir que a ferramenta está conseguindo disparar as reservas para todos os hotéis. Então, a gente vai subir uma reserva para cada hotel vai receber o seu, vai olhar o arquivo. Eu peço para vocês fazerem download do arquivo, garantir que não está faltando nenhuma informação ali dessas que a gente comentou aqui agora, e devolvam esse LECOM para a gente. E aí, o que vai ser importante é que a gente testar. Primeiro, a ferramenta está entregando todos os chamados de acordo, cada hotel recebeu a sua reserva certinho, os valores que a gente está colocando ali para reembolso estão chegando corretamente. Então, esse é o primeiro teste que a gente vai fazer. A gente vai dar para os hotéis até o dia 26 para receber, olhar esses arquivos e devolver para a gente. Então, em caso, por exemplo, de algum hotel não receber, levanta a mão para a gente, chama a gente no chat, ou pode abrir um LECOM, nesse caso, e a gente vai entender o que aconteceu. Mas todos os hotéis, todos os nossos hotéis que usam LECOM hoje, vão receber uma planilha, precisam receber. Por quê? Porque a gente quer garantir que o LECOM está conseguindo fazer essa separação das reservas. Por quê? Porque não é o mesmo arquivo para todos os hotéis. Cada hotel recebe o seu volume de reserva com o seu valor de reembolso. Neste caso, se o hotel receber, se o Congonhas receber, por exemplo, uma reserva do Hudson Barra, isso está errado, isso não pode acontecer. E esse é o momento de disparo teste que a gente conta com vocês para validação até o dia 26. Então, saindo da reunião aqui, a gente dispara para todos vocês e vocês têm até o dia 26 para devolver para a gente. Um ponto importante aqui. A gente já fez uma rodada com os hotéis de validar quem era o controller, quem é o BP, quem é o gerente geral que vai receber esse LECOM. Alguns hotéis já devolveram para a gente, sinalizaram que, poxa, meu hotel não é controller, eu tenho BP, o nome do BP, quem é responsável por esse LECOM. A gente já fez esse processo, a gente já ajustou o nome das pessoas, quem deveria ser responsável, quem não deveria, as pessoas que saíram também a gente já ajustou aqui com o time de LECOM. Então, essa etapa a gente já passou. A etapa agora é fazer o disparo teste e aguardar a validação de vocês. Lá no dia 27, a gente consolida tudo que foi enviado, olha todos os arquivos, entende quais foram os hotéis que responderam, quem não respondeu e encerra o fluxo. Estando tudo certo, e é o que a gente conta aqui, e a gente tem certeza que vai estar, lá no dia 5 de fevereiro, a gente começa automaticamente com esses disparos. Então, a partir de 5 de fevereiro, começa a valer o ano de 2026 para os nossos reembolsos, e a gente passa a ter o processo de abertura de LECOM automatizado. E alguns pontos importantes aqui que é importante a gente reforçar com todos vocês. A partir do dia 25 de janeiro, a gente atualiza a tabela de reembolso deste ano. Então, como regra, desde o ano passado, o valor de reembolso de hospedagem dos hotéis é 75% do valor da ADR do ano anterior. Então, a gente já está atualizando a tabela de 25, a gente fez o levantamento da ADR de todos os nossos hotéis, encaminhou para o time do Let's Book, essa atualização acontece até o dia 25 de janeiro, e a partir daí, todas as reservas passam a ter o valor da tabela atualizada. Não se preocupem que todos vocês passam a receber esses valores automaticamente, não precisam se preocupar.
As regras para reembolso acelerado continuam vigentes. O hotel deve ter 95% da ocupação no período e está pontuando LEDs. Não pode ter inadimplência e não pode ter nenhuma restrição de canais elegíveis ao programa. A gente segue com o reembolso acelerado, a gente está automatizando essa solução também para os hotéis conseguirem ver isso no dia a dia, mas todo reembolso acelerado também aparece no BI, na aba de valores reembolsados. Outros pontos importantes. Conferência do que foi pago e a data de pagamento. Todas essas informações estão no nosso BI de pagamento, o BI chamado Reembolso LEDs, então não se preocupem, a informação está lá disponível. E em caso de vocês não encontrarem alguma informação que vocês estão buscando, basta abrir um chamado para a gente e a gente responde e devolve para vocês. Outro ponto importante, documentação. A gente não precisa mais receber borderô, nota fiscal, confirmação da reserva e a prepa pagamento. Esses documentos vão ser extintos, então quem já fez esse processo e já está com esses documentos em mãos, a gente vai receber normalmente, mas a partir de agora não precisa mais. Mas se algum hotel tem algum LECOM aberto com essas documentações, a gente vai olhar, a gente vai validar, garantir que está tudo certo, ainda no processo antigo, mas agora a gente não precisa mais, tá? Não se preocupem. E se houver em algum momento a necessidade de levantamento dessa documentação, seja pelo time de loyalty ou pelo time da nossa tesouraria, para alguma auditoria, alguma coisa, a gente sinaliza hotel a hotel pontualmente. Nesse caso, não precisem se preocupar. Fechado? Em caso de dúvidas e contestações relacionadas ao processo de pagamento, todos os tratamentos são via LECOM, então vocês seguem abrindo o LECOM para a gente, para qualquer coisa que está fora desse processo. Tem dúvidas relacionadas a DOTS, dúvidas relacionadas a uma hospedagem com pagamento ou sem pagamento, ou algum hóspede que passou pelo hotel e sinalizou que ainda não recebeu a pontuação, não se preocupem, vocês podem sinalizar para a gente via LECOM normalmente. O único processo que estamos automatizando aqui é o processo de reembolso do hotel. Todas as outras etapas, elas continuam sendo atendidas via LECOM, sendo aberto pelo próprio hotel. E o prazo de retorno do nosso LECOM, é importante reforçar que o hotel que não respondeu o LECOM dentro do próximo mês, a gente fecha esse LECOM e dispara no mês seguinte, sempre somando os valores que foram pagos. Se o hotel fez o pagamento, é só o que fica pendente, se ele não fez, a gente libera no próximo mês. Eu vi que a gente tem algumas dúvidas aqui, eu vou ler para vocês, para a gente falar. Transamérica Chácara Santo Antônio. O disparo será para o financeiro, correto? Exatamente. O time da recepção levantou aqui essa dúvida. Essa tela aqui, que é o que vocês vão receber para fazer a validação, vai para o time de financeiro. Neste momento, temos 3 pessoas que podem receber. E aí o LECOM já vai fazer essa identificação automaticamente. Primeiro, a gente faz a tentativa para entrega para o BP financeiro ou controller, ou o GG, tá? Então, essas 3, o próprio LECOM faz essa distribuição. Tem o BP? Entrega. Tem o controller? Entrega. Tem o gerente geral? Entrega, tá? É assim que é a separação. Outra dúvida que a gente recebeu aqui da recepção do Doubletree Porto Alegre. Seria possível esse LECOM ser direcionado à supervisão da recepção também? Sim, é possível. O que a gente vai pedir para vocês fazerem aqui, tá? Time da recepção do Porto Alegre. Abrem um LECOM para a gente, ou a gente sinaliza aqui para a gente entender o que a gente precisa receber aqui. E aí vocês podem mandar para a gente via LECOM ou via chat. A gente precisa receber o usuário do LECOM dessa pessoa que quer receber. Então, o GG não quer receber, quem quer receber a recepção, não tem problema, a gente consegue fazer essa separação, mas para fazer essa separação, é importante que a gente receba o nome e o usuário do LECOM da supervisão da recepção. Fechado?
Outra dúvida. O LECOM é encerrado automaticamente, mesmo se houver inconsistências em tratativas? Não. Se o LECOM está em inconsistência em tratativa, a gente aqui está trabalhando nele e ele vai devolver para vocês. Ele só vai encerrar automaticamente se não houver nenhum acionamento ali do hotel. Ah, então, o hotel deixou o LECOM em validação ou não abriu o LECOM, e aí é encerrado automaticamente, tá? Isso foi a Miriam Vanessa que perguntou. Reservas Comfort Suisse Londrina. Como vocês mencionou, hoje a reserva já migra com o valor a ser reembolsado, mas o sistema roda uma diária normal e, por isso, precisamos estornar a diária que rodou e lançar como diária lote. Não tem como criar uma maneira para que o sistema já rode a diária loyalty automaticamente, pois assim não precisaríamos fazer o estorno? Time de reserva do Comfort Suites Londrina. A gente pode falar com um time financeiro aqui, que é responsável pelo PMS e pelos encerramentos dessa conta, e entender com eles se existe uma maneira de a gente fazer isso, tá? Então, a gente vai deixar aqui uma lição de casa para a gente, e a gente chama aqui uma conversa com a tesouraria, com o time de CSC financeiro, e entende se dá para fazer. E a gente sinaliza para vocês se for possível, se dá de fazer alguma melhoria nesse processo. Oi, Jade. Oi, Cíntia. Entrando nessa questão aí dessa dúvida, não seria também uma sugestão aqui minha, tá? Criar uma tarifa que a gente possa atrelar no momento de fazer os ajustes dessa reserva no sistema. Por exemplo, o departamento de reservas tem um procedimento, né, de conferir se todos os valores estão de acordo com o voucher, né, para que rode tudo certo. Então, neste momento, não teria como criar uma tarifa que seja direcionada a isso, para que eles atrelem, para que já rode certo? Jade, a gente tem o Diária Loyalty, né, que é o meio de pagamento em pontos que aparece no PMS, que é usado para isso. Pelo que eu entendi do time... Mas eu acho que isso daí é só no caixa, né, no momento de encerrar, não é? Desculpa, Jade, cortou, eu não te ouvi. Isso daí, eu acho que é só na aba do caixa, né, que tem. Porque daí ele lança, acho que como uma forma de pagamento, não sei, né, posso estar falando besteira também. No processo de encerramento da conta, a gente tem os dois processos, né? A conta e o financeiro desse processo. A gente tem a diária loyalty hoje, que é usada tanto para reembolsos do programa de fidelidade, como para pagamento, aí o meio de pagamento é em pontos, e o próprio hotel faz essa verificação. De qualquer forma, Jade, a gente precisa do time financeiro que faz isso hoje, ajudando nesse caso aqui, porque hoje a orientação que a gente tem é para fechar como diária loyalty. E aí, se a gente tem algum processo que roda durante a noite e mude isso, a gente precisa, de fato, envolver o time aqui, tá? Oi, Bárbara. Oi, Cíntia. Eu acho que o que mencionaram aqui não é essa questão do botão que você está comentando, é a questão do segmento loyalty, porque lá na diária, pelo menos aqui no hotel, a gente tem que rodar ela zerada, porque ela não roda com R$200, porque justamente tem esse procedimento no encerramento. Eu acho que o que foi levantado é de ter um segmento loyalty para já mensurar certinho essa produção, entendeu? Até quando a gente puxa os dados no forecast. A gente não roda mais a R$200, tá, Bárbara? Hoje, cada hotel é o valor de acordo com a ADR. Então, essa tabela, ela não existe mais. A gente eu vou trazer o time do financeiro aqui para a gente fazer uma rodada sobre encerramento de conta. Acho que a gente pode fazer uma rodada sobre encerramento de conta para entender se é o segmento, se é o encerramento da conta, do tipo de pagamento de área loyalty, se faz sentido a gente acrescentar mais um tipo de pagamento para vocês, para facilitar esse encerramento, enfim. Mas não seria o pagamento, não, Cíntia. É na hora da inserção da reserva só.
O pagamento a gente nunca teve, pelo menos aqui no Radisson, problema com isso, não. É na Tá hora da bom. inserção da reserva, de existir um segmento, entendeu? Entendi. Essa reserva ela é migrada hoje direto do Let's Book. E aí a gente pode entender, sim, se é possível criar esse segmento, tá bom? A gente deixa aqui também isso como lição de casa. Joia, obrigada. Imagina. Obrigada a você. Reservas Comfort Suites Londrina, tá com a mãozinha levantada. Oi, Cíntia, tá me ouvindo? Tô ouvindo Tá, bem. não, é só para explicar que acho que ficou um pouco confuso que cada hotel está fazendo de uma maneira, né? Aqui, o que acontece? Depois que fez a alteração, a reserva, ela já migra, só que ela migra vinculada numa tarifa flexível, né? Aí o pessoal de reservas vai entender um pouquinho melhor, e ela já roda realmente o valor dos R$ 247, né? Que é o nosso reembolso no caso. Mas o que que acontece? Aí nós temos duas opções. Ou eu preciso deixar isso rodar zerado, o que vai acabar me gerando em relatório como se fosse uma cortesia que eu estou dando no hotel, para depois eu lançar a diária loyalty manual, ou eu deixo o meu sistema rodar a diária de 247, para no outro dia eu estornar e lançar como diária loyalty. Em relação ao fechamento do botãozinho que a gente tem, funciona normalmente. O problema é esse lançamento da diária. Então, seria interessante fazer, talvez, um teste, igual a Jade falou, criar uma tarifa de loyalty, porque ele já vai rodar assim e a gente só fecha, né? Para a gente não ter que esse retrabalho de ou rodar zerado e depois ter que lançar ou ter que fazer um estorno. Então, talvez de conversar realmente com a equipe para ver se tem como fazer isso. Hoje a gente já escolhe tarifa com ou tarifa sem ISS. Então, eu acredito que é só uma questão de falar aí mesmo, que eu acho que dá para fazer, só precisa ver como seria feito. Na verdade, não é um segmento, né? É como se fosse eu não vou dizer um tarifário, não é um tarifário, mas é uma tarifa disponível. É tarifa mesmo, né, Jade? É uma tarifa disponível ali na aba para fazer alteração mesmo, sabe? Igual quando a gente como se fosse uma tarifa. Isso, exatamente. Tá bom. A gente anotou aqui, gente, e aí, se precisar, tanto o time de Recife como o time de Londrina, a gente aciona vocês, bate um papo com o financeiro, a gente leva as dores de vocês ali para fazer esse encerramento, para fazer essa migração, e a gente entende como melhorar. E aí eu entendi aqui pelas palminhas que sumiram que tem outros hotéis que também têm essa mesma dor. Então a gente já faz essa implantação pensando em todo mundo aqui. E se vocês tiverem alguma outra dor sobre essa migração, que sai do Let's Book e para o PMS hoje, e vocês queiram sinalizar para a gente, pode sinalizar também. A gente soma aqui nesse processo de melhoria e a gente vai ajustando. Fechado? Obrigada, gente. Outras dúvidas que passaram aqui. Recepção Chácara Santo Antônio. Passa para todos, porque no TESA também temos a questão do zerado. Fechado. Deixa eu ver se temos mais algumas dúvidas relacionadas a reembolso. Tem uma dúvida de cockpit. Sobre os cupons do cockpit. Recepção Transamérica Chácara Santo Antônio. Vocês podem falar com a gente ou com o time de tecnologia. O Marcelo Sena é a pessoa responsável pelo cockpit hoje. Você pode sinalizar com eles caso você tenha algum problema aqui, tá? Outra dúvida. Esse processo será somente para troca de diárias ou também será o mesmo para troca dentro do cockpit? O processo de reembolso, ele é o mesmo para todos os pontos que o Let's reembolsa. Então, serve para cockpit, serve para resgate de diárias e serve também para cupons de descontos, tá? Então, esse é o processo de reembolso, ele é o mesmo com todas as etapas. E dentro do nosso BI, esse BI que fica disponível para vocês fazerem a consulta, vocês conseguem ver exatamente o tipo de cada um. Então, a gente sinaliza o que é cockpit, o que é resgate de hospedagem e o que é desconto. Fechado. Acho que foram essas as dúvidas que a gente recebeu aqui. Mais alguma dúvida? Radisson Red. E como será o lançamento em sistema do consumo ou venda no cockpit?
gerente operacional Hudson Red. Esse processo de encerramento da conta do Cockpit, se você quiser, a gente pode fazer um processo, uma apresentação com você, para contar para você como é esse processo, e a gente chama o time de tecnologia aqui também para auxiliar nisso, tá? Mas o processo de reembolso acontece normalmente, uma vez que você cadastra esse produto dentro do Cockpit, você pode oferecer para a pessoa fazer a troca, a pessoa faz a troca, e o Let's reembolsa 100% do valor aplicado ali no desconto, tá? O lançamento da conta em específico, eu vou falar com tecnologia e vou pedir para eles acionarem você para te mostrar como é essa etapa e esse passo a passo. Mais alguma dúvida relacionada a reembolsos aqui? Não, é isso. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Saindo daqui, a gente vai fazer o disparo do Lecom para vocês vão receber os nossos chamados. Eu agradeço aqui os hotéis que participaram, todos os que participaram aqui. Eu espero que vocês devolvam para a gente os reembolsos até o dia 26. E para esse caso em que a gente ficou de validar todas as migrações de Let's Book, a tarifa que é migrada, tanto o time de Recife como o time de Londrina, como o restante, a gente sinaliza para vocês ao longo do próximo mês, a gente consegue trabalhar nisso e azeitar esse processo para 2026. Então, assim que a gente tiver novidade, tiver uma data de reunião marcada, a gente sinaliza a vocês. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela participação de todos vocês. Feliz 2026 para todo mundo, ainda é começo de janeiro, a gente ainda dá feliz 2026. Qualquer dúvida, podem chamar a gente no chat ou via Lecom, que a gente responde. Eu aguardo vocês, ótima tarde, tchau, tchau. Tchau, obrigada, Cíntia.